gente maravilhinda! Tudo bem com vocês? Que bom encontrá-los novamente no canal Contextos. Eu sou Fabi Retameiro e seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar novamente sobre redação Enem. O que fazer e o que não fazer na redação de Enem. Primeira coisa, obviamente, atenção, não fuja ao gênero proposto, que é o dissertativo argumentativo, tudo bem? Agora não é hora de você fazer narrativas, receitas de bolo, poesias ou qualquer coisa assim. Agora é a hora de escrever um texto dissertativo argumentativo. Outra coisa, respeite os direitos humanos. Isso mesmo, argumentos do tipo bandido bom é bandido morto vai te garantir um 0. Isso mesmo, não vai te garantir aquela nota 1000 desejada. Respeite os direitos humanos. Ultrapasse o mínimo de linhas proposto. É claro, sem ultrapassar o máximo de linhas proposto. Então, se o mínimo de linhas são 7 linhas, por favor, escrevam 10, né? Lembre-se, o título não é obrigatório, mas é legal colocar. Lembrando que o gênero dissertativo argumentativo é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você estava lá nos anos iniciais, no segundo aninho, no terceiro aninho, você escutou a sua professora dizer assim: olha, o texto tem que ter começo, meio e fim. É isso aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que você deve fazer em cada uma dessas partes e o que você não deve fazer é o que nós vamos ver agora. Introdução. O que fazer então na introdução? Apresente a sua tese. Isso mesmo, lembrando que a tese é o seu ponto de vista, é aquilo que você vai defender ao longo do seu texto. Depois que você apresentar a sua tese, apresente a relevância dela. É importante que isso seja colocado lá na introdução. Apresente o contexto histórico, contextualize o seu tema e escolha o seu lado. Isso mesmo, o que quer dizer escolher o seu lado? Não fique em cima do muro, que pode ser uma coisa ou você pode pensar outra coisa. Escolha o lado e siga em frente. Todas essas coisas devem estar amarradinhas no primeiro parágrafo da sua redação, ou seja, na introdução. E o que você não deve fazer na introdução de jeito nenhum? Evite períodos longos. Você lembra o que é período? Período é da letra maiúscula até o ponto finalizador. Evite escrever com períodos muito longos, porque você pode se perder e aquele que está corrigindo a sua redação também pode perder o fio da meada. Prefira períodos curtos e simples. Evite a pluralidade dos temas. Não adianta levantar para cima um monte de tema, porque você não vai dar conta de escrever sobre todas as coisas que nós temos no mundo. Então, escolha ali e reduza. Nada de levantar todos os temas possíveis, ok? Outra coisa que você também não pode fazer na sua introdução: não fuja do tema proposto. O tema que foi colocado para ser escrito é esse que deve ser escrito. Ah, mas eu gosto tanto de outro assunto, queria falar sobre ele, eu mando bem. Agora não é o momento de ser criativo. Siga aquilo que foi proposto. Agora que você já sabe o que é para ser escrito e o que não é para ser escrito na introdução, que é o seu primeiro parágrafo da redação, vamos então para o que fazer e o que não fazer no desenvolvimento, que são os 2 ou 3 próximos parágrafos, beleza? O que fazer no desenvolvimento da sua redação? Explicar as causas e consequências, ou seja, você apresenta o seu argumento usando causas e consequências. Construa argumentos sólidos, utilizando referências, citações, e não eu acho porque eu acho. Quem é que pensa assim? De qual fonte você está utilizando? O que você já assistiu? De quem você já ouviu este assunto na perspectiva que você está escrevendo? Outra coisa que você deve garantir no desenvolvimento, que você deve fazer: cada parágrafo deve apresentar um tópico frasal. Você lembra o que é tópico frasal? Se não lembra, mais pra frente a gente vai fazer um vídeo só explicando o que é tópico frasal, beleza? Mas lá no seu desenvolvimento, você deve garantir o tópico frasal de cada parágrafo, que é a ideia ali central que será trabalhada, que será discutida. Dê exemplos concretos para solidificar, para amparar os argumentos que você está trabalhando.
Agora, o que fazer no seu desenvolvimento? Então, primeiro, explicar causas e consequências. Segundo, usar argumentos sólidos, apresentados com citações, com dados, com fontes reais. Ou seja, quem são as pessoas ou as fontes que falam sobre isso na perspectiva que você está apresentando. Outra coisa que deve ter lá no seu desenvolvimento: cada parágrafo deve apresentar um tópico frasal. Isso é importantíssimo. A ideia que está sendo defendida ali deve ficar clara para o leitor. E, por último, dê exemplos que possam sustentar os seus argumentos. Bom, fechando isso, é o que você deve escrever no seu desenvolvimento, e este deverá ter 2 ou 3 parágrafos. Em cada parágrafo, você apresentará um argumento. Assim, se você estiver trabalhando com 2 parágrafos de desenvolvimento, você terá 2 argumentos. Agora, o que você não deve fazer no seu desenvolvimento? Anote aí. Cuidado com a incoerência, não repita informações e sem embromation. Ou seja, não rola ficar inventando blá 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 só para aumentar a sua redação. Então isso você não deve fazer no seu desenvolvimento. Do contrário, aquela nota 1000 tão desejada não vai rolar. Agora que a gente já viu o que fazer e não fazer na introdução, no desenvolvimento, nós vamos então para a conclusão. E é na conclusão que nós vamos apresentar a nossa proposta de intervenção social tão esperada e tão solicitada nas redações do Enem. Então, o que você deve fazer? Obviamente, você deve concluir o seu texto. Se é uma conclusão, tem que concluir. E concluir ratificando, ou seja, confirmando a sua tese, aquela que você apresentou na introdução, no primeiro parágrafo. Então, você ratifica ela no seu último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. A outra coisa que você deve fazer na conclusão é solucionar os problemas que você levantou ao longo do texto. Não adianta levantar um monte de problema e não fechar as pontas. Então é neste momento que você faz o quê? Apresenta sua intervenção. E como que você consegue observar, considerar, analisar se a sua intervenção está adequada, está bem escrita? Termine e leia com muita atenção e observe se 3 questionamentos estão ali respondidos. O que, quem e como. Ou seja, qual é o problema, quem vai resolver e como vai resolver. Esses 3 pontos precisam estar bem claros na sua intervenção. Agora, o que você não deve fazer neste último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão? Você não deve levantar novas ideias, acrescentar novas ideias, ok? Mesmo porque você tem um parágrafo só para escrever e não vai ter como você dar conta dessas informações. Então, agora, se você não colocou antes, não é neste momento que você vai escrever, beleza? Então agora, bem brevemente, você já viu tudo que você deve e não deve fazer em cada parte da sua dissertação argumentativa. Agora é só correr para o abraço. Estamos contando e sonhando juntos para aquela redação nota 1000. Beijinho no coração e até a próxima!